Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês esse livrinho aqui, Meus Dias na Livraria Morisaki, de Satoshi Yajizawa. A tradução é de Andrei Cunha, foi publicado em 2024 no Brasil pela Bertrand Brasil. E esse livrinho é muito leve, é aquele estilo de livro que está muito em voga atualmente, que é chamado de livro de cura, literatura de cura. E depois de Atos Humanos, né, que é um livro tão pesado, eu decidi trazer esse aqui, que é bem leve e é bem adequado para quem entra numa ressaca literária. Não é assim aquele grande livro, não é uma escrita rebuscada, é uma coisa bem simples, bem leve, mesmo para aquecer o coração. De que trata este livro? Aqui a gente tem a Takako. Ela é uma jovem de 21 anos que perdeu o primeiro namorado e aí depois perdeu o emprego porque eles trabalhavam junto numa mesma empresa. E aí ela sofreu muito com o término do namoro e resolveu pedir demissão, sair do emprego. E aí ela entra numa depressão profunda, ela só quer dormir o dia inteiro e não quer mais fazer nada. E aí, no meio desse marasmo, ela recebe o telefonema de um tio dela que tem um sebo em um bairro no Japão que é um bairro de livrarias. Então, esse sebo foi deixado pelo avô dela e que, por sua vez, recebeu de um bisavô. Então, é um sebo, uma livraria que tem história. E esse tio dela, a princípio, era um perdido na vida, não queria saber de nada, mas aí, quando o pai dele morreu, ele resolveu assumir a livraria. E isso deu um norte para a vida dele. E assim, no começo ela não queria ir, ela nem tinha muito contato com esse tio, mas ele insistiu muito para ela ir morar lá na livraria, porque tinha um quarto, acima, embaixo era a livraria e em cima era um quarto, estava desocupado, e ele insistiu muito para que ela fosse morar lá. E aí ela vai e no começo ela não quer saber de nada, não interage com ninguém, fica só trancada lá no quarto, dormindo sempre, ainda em depressão profunda. E uma noite ela estava com insônia e pegou um livro lá por acaso. Ela nem gostava de ler, só tinha lido os livros obrigatórios da escola. Mas ela pega um livro lá qualquer e começa a ler e se apaixona. E aí é um caminho sem volta. Ela fica fascinada pelo mundo dos livros e aí passa a interagir com o tio, com os clientes da livraria e passa a devorar livros. E começa a circular pelo bairro, descobre uma cafeteria onde tem uns jovens que trabalham e ela faz amizade com esses jovens. E aí ela consegue sair daquela depressão terrível em que ela se encontrava. Então, a mensagem do livro é essa, é o poder terapêutico dos livros. E assim, para mim, e creio que para a maioria dos leitores, o livro ele tem mesmo essa função terapêutica. Não vou dizer uma função, mas ele age como uma terapia, porque os mundos em que a gente entra quando começa a ler um livro são tão fantásticos, eles te passam tantas coisas. E os personagens, são tantos problemas, são tantas histórias fascinantes, que aquilo acaba por nos proporcionar uma porta de saída de situações difíceis que às vezes a gente está passando. E assim, não tem coisa mais gostosa do que pegar um livro, começar a ler e adentrar nesse universo, nesses universos, é realmente fascinante.
E tem um trechinho aqui que eu achei bem legal, bem interessante, que ela diz assim: os livros usados têm em suas páginas uma quantidade de história que até então era desconhecida para mim. E isso não se limitava à história das narrativas. Em cada livro eu descobria vestígios de sua longa existência. Por exemplo, quando eu estava lendo o conto Paisagem Interior, de Kaiji Morojiro, encontrei esse trecho sublinhado. Observar é algo extraordinário. Parte do espírito, ou talvez todo ele, é transferido para aquilo que se observa. Alguém antes de mim leu esse livro e, ao chegar nesta frase, se encantou a ponto de achar que precisava sublinhá-la. E eu, igualmente encantada pelo texto, senti como que uma conexão com esse leitor anterior. Mais de uma vez encontrei dentro de livros flores secas usadas como marcador de página. Quando isso acontecia, eu tentava imaginar, pelo que restava de seu aroma, que tipo de pessoa a expusera ali, em que época e com que sentimentos. Esse tipo de encontro, para além do tempo, só é possível com um livro usado. Eu achei muito legal esse trecho, porque é essa mesma a sensação que eu tenho quando eu leio um livro usado. Eu vejo aquelas anotações, aquelas partes sublinhadas, e eu fico imaginando quem será que sublinhou isso aqui, que momento da vida dela ela estava vivendo, o que a encantou nesse trecho. É muito legal, eu gosto muito de comprar livros usados e eu também tenho essa mesma curiosidade quando eu pego esses trechos sublinhados nos livros e anotações. É uma comunicação que se estabelece com pessoas que você nunca viu, e isso me fascina. E hoje, mais do que nunca, a gente vê essa conexão que os livros proporcionam, né? Hoje a gente tem muitos clubes de leituras com esses canais no YouTube, e a gente acaba construindo grupos de amigos que sem os livros a gente jamais conheceria. E pessoas maravilhosas. Eu já fiz inúmeros amigos maravilhosos através dos clubes de leitura. E aí eu me lembrei de um dorama maravilhoso que tem a ver com esse tema. Se chama Born Again, ou Nascido de Novo. Ele é de 2020 e está disponível no Viki. E nesse dorama nós temos 3 personagens: o Gong Ji-shu, a Jung Ae-un e o Cha Young-bin. Eles viveram na década de 80, os 3 tinham uma conexão, e aí os 3 morrem e eles se encontram de novo na vida atual. E esse reencontro começa através de um livro, porque lá na década de 80, o Gong Ji-shu era um menino pobre, tinha um pai muito ruim, e aí ele frequentava o serviço social de uma igreja. E a Jung Ae-un, ela ia para esse centro social dessa igreja para ler para aqueles jovens. Ela era dona de um sebo. Então, ela sempre levava para ler para eles o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E aí fazia anotações naquele livro, rabiscava, e o menino também, o Gong Ji-shu também, fazia anotações. E 21 anos depois, na vida atual, a Jung Ae-un encontra este livro lá nesse mesmo sebo onde ela trabalhava na época da outra vida, e ela encontra ali as anotações e ela lembra que ela fez aquelas anotações. Então, na atualidade, ela é uma médica legista que ela reconstrói corpos de pessoas desconhecidas, reconstrói cadáveres, e ela lhes dá uma nova identidade. E aí ela vai junto com o Cha Young-bin, que é um detetive,
eles acabam encontrando o Gong Shu, que na vida atual é um estudante de medicina, e aí acaba se criando esse triângulo amoroso de novo, e tudo isso começa com esse livro que ela encontra no sebo. Então eu achei bem interessante a conexão desse livro com esse dorama. Eu vou deixar aqui no link para vocês, ele está disponível no Viki, vale muito a pena. Eu gostei demais desse dorama, então eu super recomendo este livrinho e também este dorama. Então é isso por hoje, obrigada, se inscreva no canal, deixa o like ou dislike e eu encontro vocês no próximo vídeo.